Sobre os suicidas no plano espiritual, para onde eles vão, Sidney? É um erro a gente começar a criar locais geográficos no plano espiritual. Não existe um GPS que vai nos levar para este ou aquele local. O que existe é atrações por afinidade. Então, se você passa... Eu lembro que o Chico passava ao lado dos bares assim, e o pessoal gritando, jogando, bebendo, gritando, e às vezes ele entrava lá para tomar um café, o Emmanuel falava, não, você pode entrar, onde você quiser, mas veja como é que você vai sair de lá. Então o Chico entrava lá, tomava o cafezinho dele e não se deixava influenciar pelo ambiente. Mas isso não acontece com todos nós. Então, pessoas que vão para a espiritualidade, não apenas na condição de suicidas, mas na condição, às vezes, de devedores. Pessoas, por exemplo, que se apossam de patrimônios públicos em detrimento da saúde, da segurança, da educação, da cultura de outras pessoas. Então, tem gente aí que se enriquece para fazer viagens para a Europa, enquanto está faltando o mínimo necessário na panela do pobre. Então, nós temos aí alguns políticos agora, por exemplo, que estão lá articulando para se apossar aí não sei de quantos bilhões de reais para fazer santinho de política, de propaganda política. Enquanto isso, temos filas de pessoas carentes esperando ossos que vêm dos açougues para que eles ponham na panela, misturar com arroz, com feijão, para ter o que comer. Então, são os nossos impostos que estão sendo mal utilizados, estão sendo desviados para finalidades impróprias, enquanto que existem pessoas que precisam de comida, de cultura, de escola, precisam de alimentação, empregos dignos, coisas, por exemplo, que não existem mais nos países dinamarqueses, na Suíça, na Holanda. Eu estive em todos esses países e lá não tem gente pobre. Por quê? Porque o Estado ajuda, dá condições tanto de emprego como de assistência para todas as criaturas. E não precisamos ir muito longe. Vamos aqui em Araraquara, Ribeirão Preto, Sertãozinho, não tem favela por lá. Por quê? Porque as pessoas têm emprego, têm trabalho. Pois bem, pessoas que desviam os recursos estão na mesma condição de suicidas, Marcos, e vão para o plano espiritual comprometidas, exalando um mau cheiro que vai atrair outros que pensam ou agiram da mesma forma. A tendência qual que é? Que se agrupem, que se juntem. Os maus com os maus, os mais ou menos com mais ou menos, os bons com os bons. Daí, então, não é um local geográfico, mas é um local de aglutinação de espíritos do mesmo nível. Isso que acontece. Mas qual que é a diferença dessa descrição que eu fiz, Marcos, da trilogia de Dante Alighieri, que ele fala sobre o céu, o inferno e o purgatório? É que nenhuma dessas situações que eu descrevi são definitivas, são eternas. Não há, segundo a doutrina espírita, penas irremissíveis. Aquele que está se juntando com outros suicidas ou com outros criminosos lá no plano espiritual vão ser convidados muitas e muitas vezes até que caiam em si, como aconteceu com o filho pródigo da parábola, e se predisponham a reparar os males que cometeram, voltar para a terra numa situação melhor. Então, não é que é um local apropriado para suicidas, Marcos. É que nós tendemos a nos agrupar com aqueles que nos são afins.